Nada além do que precisava. E se esperava, depois da atuação opaca que o Brasil teve contra a seleção de Marrocos na estreia, que o Brasil desse um passo além. Então acho que isso não aconteceu. O Brasil deu um passo básico que daria num confronto qualquer contra o Haiti. Pode falar isso aqui. É importante ficar em primeiro nessa chave. E hoje o Brasil teve a chance de terminar o jogo com 6-0, 7-0, o que poderia muito bem garantir para o Brasil a primeira colocação. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Agora vamos acompanhar o pós-jogo de Brasil 3, Haiti 0. A seleção fez um bom jogo, em especial no primeiro tempo, dominou praticamente todas as ações. Nós vamos acompanhar a partir de agora tudo que rolou lá no linha de passe nessa primeira vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Começando o nosso linha de passe aqui, com o Paulo Calçade, com o Jailson, com o Gian, com o Vitor Birner. Daqui a pouco tem Zupac, tem André Kifuri, tem Pedro Ivo Almeida. Lembrando, programa de 2 horas, né? Seguimos aqui 1h30 na ESPN, no Disney Plus, depois mais meia horinha no YouTube, mas o programa todo no YouTube com esse chorinho exclusivo no YouTube lá no final e também no TikTok. Participe com a gente, viu? Muito bem. Temos o Jufo? Muito bem, vamos para Copacabana, Princesinha do Mar, que maravilha. Rodrigo Jufo! E a repercussão aí da vitória da seleção brasileira aqui no site, Jufo, aqui no nosso chat, inclusive, o Jufo, o povo não tá tão empolgado não, viu? Vitória protocolar, não fez mais que obrigação, era o Haiti, o pessoal não empolgou não. E aí, Jufo? Boa noite, William, todo mundo ligado no linha de passe. Mas aqui no Rio de Janeiro o Brasil ganhou de 0-0, já é funk, já é... A gente se perguntar algum lance do jogo, não sabe nem o que aconteceu. Que jogo? Que jogo? O Brasil jogou, né? Sextou, né? Sextou, é isso aí, é isso aí. Chegando nesse clima, o linha de passe. Daqui a pouquinho eu aciono o Zupac também, que já está com a gente, só para fazer um giro rápido aqui na nossa mesa. Daqui a pouquinho tem Zupac, tem André, tem Pedro Ivo. Vamos lá, ô Geode, copo meio cheio, beleza, ganhou, era importante tirar a pressão, bacana. Ou aquela dose realista, mas era o Haiti. Tudo bem, William? Tudo bom? Boa noite para você, para os companheiros, para quem está assistindo. Cara, eu vou te dizer o seguinte, 2 copos completamente distintos. Eu acho que não dá para analisar... eu sei que é um clichê a gente acabar separando os 2 tempos, mas eu acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito bom. Mas é o Haiti. Cara, você não vai ganhar da França ou da Espanha jogando contra o Haiti. O adversário era o Haiti, dá para jogar contra o Haiti, bem contra o Haiti. Claro, Cabo Verde foi e que o Brasil fez. Cabo Verde. E a gente tem Cabo Verde, a gente tem Congo, a gente tem vários exemplos de seleções favoritas que acabaram tropeçando contra seleções muito frágeis. Então, acho que no primeiro tempo o Brasil fez tudo que ele precisava fazer, fez 3-0, poderia até ter feito mais, né, com os gols anulados por pouco, com as chances perdidas. Então, acho que dentro daquilo que dava para fazer, e você está jogando, repito, contra o Haiti, não contra a França, então o que dá para fazer é contra o Haiti, o Brasil foi bem. No segundo tempo, eu achei que não. E aí eu acho que não por 2 questões. Primeiro, se foi uma escolha tática, e pode ser que tenha sido uma escolha tática de, vamos jogar do jeito que a gente vai jogar os jogos do mata-mata, vamos baixar as linhas e chamar a seleção do Haiti e explorar dessa velocidade, porque eu até acho que essa é a ideia do Brasil na hora que for pegar as seleções mais complicadas. Até acho que essa pode ser a ideia do Ancelotti. Mas se foi, também não deu muito certo, porque a verdade é que o Brasil talvez tenha até sofrido mais no segundo tempo do que criado chances de fato. Ok, teve o gol do Endrick anulado por um pouquinho ali, a chance do Martinelli. O Douglas Santos chutando. Mas, então, foram 3 chances, é verdade, criadas, mas eu acho que contra o Haiti você esperava até sofrer menos. O Alisson não precisa trabalhar como ele precisou trabalhar. Então, acho que o primeiro tempo foi realmente bom, dentro do que dá para ser. E o segundo tempo eu não gostei. Eu acho que se foi uma ideia tática, ela acabou mostrando que o Brasil pode sofrer bastante contra adversários mais fortes. E acho que, assim, cara, você tinha que exigir mais intensidade no segundo tempo, você tinha que continuar fazendo o que fez no primeiro, independentemente do teste que você eventualmente queira fazer, porque o saldo de gols era importante. Porque eu acho que é importante ficar em primeiro nessa chave. E hoje o Brasil teve a chance de terminar o jogo com 6-0, 7-0, o que poderia muito bem garantir para o Brasil a primeira colocação. 3-0 no Haiti, o Marrocos pode fazer isso, tranquilamente também. Então eu acho que o Brasil falhou também por isso, porque era preciso fazer mais gols,
para encaminhar essa primeira colocação, que, olhando para o que devem ser os cruzamentos na frente, traria para o Brasil um caminho mais fácil nos mata-matas. A realidade hoje é a seguinte, o Brasil tem 3 de saldo, o Marrocos tem 1 de saldo. Sempre bom lembrar, o Marrocos venceu o confronto contra a Escócia. Vamos para a última rodada, o Brasil enfrenta a Escócia, o Marrocos pega o Haiti. Então, quem tem mais chance de fazer saldo é Marrocos, né? A diferença é só de 2. Se o Brasil vencer a Escócia por placar mínimo 1-0, o Brasil abre um saldo de 3. Aí Marrocos tem que fazer 4 no Haiti, o que não é difícil de se imaginar. Marrocos fazer 4 no Haiti, que já está eliminado, que já era, já foi. E que vai ter que atacar. Exatamente. Então, vamos pensar um pouquinho aí que esse primeiro lugar está bem aberto, justamente porque o Jean tem razão. O Brasil perdeu a chance de fazer 5, 6 e tudo, e deixou esse confronto pelo primeiro lugar aberto. Vitor Birner, quanto vale a apresentação da seleção brasileira hoje, Vitor Birner? Tudo bem, William? Quanto vale o show? Boa noite a você, Jean, Calçade, Jailson, as fãs do esporte. Eu acho que o importante era ganhar. Eu acho que o primeiro tempo, eu penso como o Jean, foi bom com a bola. O que eu achei ruim, tanto no primeiro tempo e principalmente no segundo, foi o sem bola. E no segundo tempo tem uma coisa que me assustou um pouco. Obviamente que a seleção está sendo construída. Quando o Haiti abre mão da linha do 5-4-1 e passa a ter 3 jogadores avançados, era 4-4-2 sem bola, 4-3-3 com bola, o Haiti pressiona a saída de bola do Brasil e ela não funciona. E se a saída de bola do Brasil não funciona contra o Haiti, é muito assustador se isso não melhorar para os próximos jogos, quando seleções mais fortes vão pressionar a saída de bola do Brasil. Eu acho que aí, para mim, essa dificuldade de saída de bola, para mim, ali estava o grande problema da seleção brasileira no segundo tempo, porque eu entendo o Ancelotti, sabendo que o adversário vai sair para o jogo, querer treinar, porque ele precisa treinar a seleção durante os jogos. Uma equipe que baixa as linhas e usa o contra-ataque. Mas, no final das contas, para você fazer essa transição, você precisa, pelo menos, sair jogando de maneira simples contra uma equipe como o Haiti, não conseguiu. Então, o que funcionou no Brasil, principalmente no primeiro tempo? Os lançamentos nas costas da linha de zaga do Haiti, algumas individualidades, né? O Brasil, quando faz o primeiro gol, o Brasil toma conta do jogo e ali, se o primeiro tempo tivesse mais tempo, ia fazer mais gols. No segundo tempo, quando o Haiti muda a maneira de jogar e não fez nada de tão especial, o Brasil sofreu. O que é isso? É o sinal de uma seleção que está longe de estar pronta ainda. Sim. Que precisa ir se arrumando durante a Copa do Mundo. Acho que vai melhorar mais na Copa do Mundo, mas não sei se vai chegar até onde precisa. Eu acho que, no geral, vendo a situação pré-jogo e a situação agora pós-jogo, houve uma evolução. Eu acho que está na conta, ok. Na enquete eu votei, foi bom e só. Foi bom, é isso. Só. Joinha. Gustavo Zupac, quero te ouvir também, Zupac em loco, trazendo informações aí pra gente, trazendo muita análise também aqui nesse linha de passe. Pois é, o Zupa, tivemos Mbappé, tivemos Haaland, tivemos Harry Kane e agora temos Matheus Cunha, Zupa. Tudo bem, William? Uma ótima noite a você, aos companheiros da Fã de Esporte. Estava aqui pensando, William, eu quando adolescente acompanhava os primórdios do linha de passe, né? O Calçade já estava na mesa. E se eu não estou enganado, o linha foi criado para ou um pouco antes da Copa de 98 na Exatamente. França. Linha de passe já esteve em muitos lugares. Agora, debaixo de uma marquise, se protegendo da chuva, na comunidade haitiana de Miami, nesse lugar o linha de passe nunca esteve, então estamos aqui para quebrar paradigmas e para fugir da chuva que cai neste momento. Ao vivo para todo o Brasil, no linha de passe, às 23 horas e 46 minutos. Começou a chover no instante em que a vinheta do linha de passe entrou no ar. São Pedro estava esperando o linha começar para mandar água aqui em Miami. William, aqui na Flórida, a maior comunidade haitiana fora do Caribe. E ela se reuniu aqui para acompanhar esse jogo e eu vim observar como os haitianos se comportaram para assistir essa partida. Antes de dar o meu parecer, my friend, please, will you come to talk to Brazil live? Come here, come here. Wait, we're live with Brazil? We're live in Brazil. Hi, Brazil. First of all, how was for Haiti to come back to a World Cup and play against Brazil, such a strong team and such a friendly country? Brazil and Haiti are allies as population. How was for you to come back to World Cup? Well, it was very difficult game for us, honestly, because if anyone knows anything about Haiti, we're fans of Brazil. Always love Brazil. Anytime you go to Haiti. So this was a very
crazy match, even just to compete with people that we love, like we root for the team, like the. Oh, I'm sorry, my Uber's here. I'm sorry. We have to go after 50 years. After 52 years, we still love Brazil. We still love Brazil. We still. Yeah, we gotta take an Uber. Go take your Uber. Chegou o carro do aplicativo na hora da entrevista. E isso, linha de passe também nunca fez. William, perguntei pra ela como é que foi voltar para uma Copa do Mundo. You lost, Uber? Oh, Uber just left. No, so you come back. So come back. You come back. So. Chegou. Yeah, after 52 years, it's a pleasure, you know. Oh, we gotta go. Bye. Again. Olha, foi a galera toda, lotou o Uber, rapaz. Chegou a Kombi. Rapaz, é um Uber Kombi. Era uma Kombi. Vamos falar a verdade, numa chuva como essa, não tem uma entrevista que você não tudo dá é mais. certo. É uma van, não sabia que tinha Uber van. O que eu posso dizer? Eu vou falar então é um prazer voltar a encontrar o Haiti numa Copa do Mundo. As pessoas foram muito carinhosas com a gente aqui. Mira, a galera que veio assistir o jogo, a galera veio para ver um gol do Haiti. Eles não vieram para ver vitória do Haiti. Então, a cada momento em que o Haiti chegava perto da área brasileira, era como se o Haiti tivesse para ganhar o jogo exatamente o que precisava. Não fez nada além do que precisava. E se esperava, depois da atuação opaca que o Brasil teve contra a seleção de Marrocos na estreia, que o Brasil desse um passo além. Então acho que isso não aconteceu. O Brasil deu o passo básico que daria num confronto qualquer contra o Haiti. Eu queria destacar o Vinícius Júnior, cara, porque a gente cobra e cobrava muito no pré-copa e tem que continuar cobrando. Que o Vinícius participasse mais no papel de protagonista da seleção brasileira. E é claro que foram só 2 jogos, mas foram de contextos totalmente diferentes, mas foram 2 bons e importantes jogos do Vinícius Júnior nesse começo de Copa do Mundo em um Brasil tão desarrumado. E a figura do protagonista se faz mais necessária num time que não está arrumado, como o Brasil não está. Dos 4 gols do Brasil, um total de 4 com participação do Vini. 2 gols marcados e 2 participações nos gols do Matheus Cunha no jogo de hoje. Acho que o Haiti, especialmente no primeiro tempo, ofereceu o tipo de espaço que os atacantes do Brasil, por característica, gostariam que todos os países oferecessem e quase nenhum oferece. E a partir daí o Brasil resolveu o placar. Não foi um jogo de dar certeza alguma ao Carlo Ancelotti, mas foi um jogo para dar confiança e começar a validar as escolhas mais recentes que ele fez. Vamos ver se contra a Escócia essas escolhas do Ancelotti continuam a ser validadas, mas é uma vitória que deixa o Brasil muito próximo da classificação, William. Perfeito, só te peço para não chamar teu Uber ainda, espera um pouquinho, não vai embora, que senão vai ficar um vazio danado, eu preciso de vocês, Zupa. Ô Jailson, eu acho que esse é um ponto importante aí do Zupa, né? Tivemos 2 escolhas hoje, Danilo e o Matheus Cunha. E as 2 deram conta do recado, né? Matheus Cunha, então, com 2 gols. Tudo bem? Deram conta. Tudo bem, William. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, fã de esporte. Então, eu queria falar justamente disso, da escolha tática, né, que o Ancelotti fez, para mim, corrigindo algumas questões que a gente já vinha falando desde o amistoso contra o Panamá, contra o Egito, enfim, desde os amistosos ali. Acho que a questão do 4-2-4, que era o vazio que poderia ficar desde a lesão do Wesley, o problema que teria no corredor direito. E, ao meu ver, depois do jogo contra Marrocos, que o Ancelotti ainda insistiu no Rafinha pelo lado esquerdo, próximo do Vinícius Júnior, e ainda tinha aquele vazio, coisa que ele só foi acertar naquela pausa para reidratação, que ele muda o Rafinha de lado. Hoje, ele já de saída, ele já colocou o time no 4-3-3, né? Ele coloca o Casemiro como primeiro volante, Bruno Guimarães e o Paquetá um pouco mais, né, à frente, e bota o Rafinha aberto do lado direito. E aí Vinícius Júnior e o Matheus Cunha funcionando como esse centroavante. E aí eu tô com os companheiros, achei um jogo ok, tem a fragilidade do adversário, mas era o adversário para hoje, mas eu acho que é um jogo importante para o Ancelotti ver esses padrões, que ao meu ver ele não tinha conseguido atacar principalmente pelo lado direito, tendo em vista a lesão do Wesley e que o Danilo não é esse cara. Então ele precisava de alguém do lado direito para ocupar. Ele tentou com o Paquetá, não deu certo, e hoje ele já, para mim, ele já fez um desenho diferente, que para mim funcionou.
que era o Casemiro um pouco mais protegido, um passo atrás do Bruno Guimarães que o Paquetá. O Bruno Guimarães muito bem. Muito bem. Os Os gol dois, gol né? Bruno anulado, Guimarães e Paquetá bem. Gol anulado do Rafinha e depois a outra oportunidade que ele deu. Foram 3 pifadas, né, que a gente fala. Do Bruno Guimarães pro Vinícius Júnior, pro Rafinha. Paquetá também, que dá assistência. O cara O gol anulado por pouco foi um baita passe. Sim. Um baita passe. E o do Bruno Guimarães quebrando. Então, assim, para mim, os dois caras à frente do Casemiro também funcionaram muito bem. E o Rafinha tem que ver a questão da lesão, né? Acabou ali sentindo, então sai lesionado. Mas era um cara que também estava um pouco abaixo. Ele estava atacando bem o espaço, mas tecnicamente não estava entregando novamente. Mas, assim, de resto, Matheus Cunha fazendo exatamente o que a gente esperava do centroavante, né? Conseguiu o segundo gol, inclusive, um gol difícil. Ele consegue ajeitar o corpo e dar uma chapada de canhota no ângulo. Mas eu tinha, assim, a sensação, né, de que uma inquietação, na verdade, se o Matheus Cunha fosse conseguir, né, jogar de referência. Porque ele é muito acostumado a descer. É o automático dele, é o que ele faz no Manchester United. Só que não, ele conseguiu, ao meu ver, ficar lá na referência, faz os 2 gols. Depois ele começa a baixar um pouco. Desceu um pouquinho, Augusto. Desceu um pouco para. E eu acho que ele foi bem. Sempre servindo de apoio, né? A opinião dos companheiros, mas sempre servindo de apoio. Quando tinha alguma coisa pelo lado esquerdo, ele se aproximava para ser essa referência. Do lado direito, a mesma coisa. Então eu achei um jogo razoável, um jogo que eu esperava, falando antes, que o Ancelotti arrumasse um padrão para a gente ver da Copa toda. Eu não queria que hoje, por exemplo, viesse um 4-2-4 ou um 4-1-5 que fosse todo mundo no ataque para golear. Não, eu queria que o Ancelotti de fato arrumasse um padrão que fosse possível jogar contra qualquer adversário na Copa. Talvez ele mexa no posicionamento, o Bruno Guimarães fique um pouco mais para liberar um pouco mais o Paquetá, mas eu gostei desse sentido, de ter um padrão de jogo para o resto da Copa toda. Deixa eu repercutir isso com o André Kifuri, que está com a gente também a partir de agora. Você começou a ver um norte. Tá aí, né? Tá aí um pouco do que foi comentado. Alguns gostaram, outros não, né? Um Brasil ali que foi dominante realmente contra a seleção haitiana. Era o que se esperava, confesso que eu esperava até mais, ainda mais no segundo tempo, ali onde o Brasil pouco atacou a seleção do Haiti. É claro que tem as mudanças, né? O Ancelotti resolveu tirar o Vinícius logo cedo, tirou o Paquetá, então isso acabou dando uma dinâmica diferente para o ataque da seleção brasileira. Eu quero saber o que vocês pensam, comentem abaixo, deixem o like, inscrevam-se no canal. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações para repercutir tudo que a imprensa vem falando sobre a estreia, na verdade, sobre a primeira vitória do Brasil nessa Copa do Mundo. Finalmente, né, consegue 3 pontos, o que deixa a seleção brasileira ali bem encaminhada para a sua classificação. Claro, tem um jogo difícil contra a seleção da Escócia na próxima rodada, porém o Brasil é bem superior, a gente espera pelo menos mais uma vitória. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!